Assim como nas relações de trabalho, as empresas precisam manter alguns registros dos seus funcionários, como por exemplo, folha de ponto, quem são os funcionários contratados, quando foram demitidos, horas extras, férias. Com o advento da LGPD, as empresas passaram também a ter uma obrigação de registrar, de ter um conhecimento acerca das operações que lidam com o dado pessoal. A LGPD remete a um documento chamado Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais. Isso é um instrumento que elas precisam começar a utilizar e ajuda muito, não só no mapeamento das atividades, dos processos, dos dados que utiliza, mas também para garantir para aquele titular, seja um empregado, seja um cliente ou seja alguma outra pessoa física que utiliza, que tem os seus dados ali tratados pela empresa, a fortalecer a ideia de confiança, a proteção dessas informações e dar uma maior credibilidade nas atividades da empresa. Nesse vídeo a gente vai falar sobre esse documento, o Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais para agentes de tratamento de pequeno porte, que foi feito pela própria ANPD, pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade que vai também fiscalizar o cumprimento da utilização dos dados pessoais nas empresas de um modo geral e organizações como governos e pessoas que utilizam o dado pessoal no desempenho das suas atividades. E quem são esses agentes de tratamento de pequeno porte? Segundo a resolução número 2 de 2022 da ANPD, agentes de tratamento de pequeno porte são pequenas empresas, pequenas empresas, startups, elas todas que não têm um faturamento superior ao que diz nas suas respectivas legislações, empresas ou entes despersonalizados que utilizam esses dados pessoais, e ele faz uma ressalva, né? Agentes que usam dados não tão sensíveis e um volume um pouco menor. A ressalva vai para aqueles que ultrapassam o faturamento previsto nas legislações específicas, referida a micro e pequena empresa, e também aqueles que utilizam dados de um alto risco. Então, excluídos esses de alto risco, né, e esses que estão dentro dos requisitos da resolução número 2/2022, como a gente falou, são considerados esses agentes de tratamento de pequeno porte. Eu sei que para uma empresa pequena pode parecer um pouco desafiador e de certa forma complexo, especialmente no assunto novo, tratar de um documento e embutir uma nova prática nessa rotina da empresa. Mas eu tenho certeza que depois que você conhecer um pouco mais sobre esse documento, você vai entender como isso vai ajudar muito. O conhecimento que você tem sobre os seus dados vai ajudar a não somente a remeter a um cumprimento de obrigação legal, mas também de utilizar esses dados garantindo mais privacidade, mais proteção e, de repente, melhorando a qualidade das informações que você utiliza no dia a dia do seu negócio. E a gente vai apresentar agora os elementos dessa minuta e conversar um pouco sobre como é que isso deve ser preenchido, como é que deve ser armazenado e qual é a função desses elementos que a gente vai colocar na planilha. Então, o primeiro campo que a gente vai falar aqui são as informações do contato, as informações suas, né? Então, vai ter a razão social, CNPJ, e-mail, telefone, ou seja, formas de contactar aquele agente de tratamento, no caso, a sua empresa. A segunda são as categorias de titulares, né? Então a gente tem ali o titular comum, né? Toda pessoa natural com a qual tem um dado pessoal relacionado, mas a lei como faz um destaque também, por exemplo, para crianças e adolescentes ou idosos. No caso, o idoso está dentro de uma categoria dos vulneráveis. Então essas informações, porque esse tipo de titular ele tem uma proteção jurídica e até de segurança da informação maior do que o do usuário comum. Então você vai preencher ali naqueles registros de operações qual é a categoria do teu titular dos dados pessoais. O outro ponto são os próprios dados pessoais em si, né? E aí a própria planilha da ANPD ela coloca ali nome, telefone, endereço, CPF, identidade, e-mail. Esses são os dados comuns, mas eu sugiro aí que você faça uma categoria um pouco mais diferenciada, que são os dados sensíveis, né? Então, dados relacionados à saúde, né? Por exemplo, um indicador de deficiência ou uma doença, dados relacionados à orientação sexual, filiação partidária, filiação sindical, religião. Então, são dados que a lei especifica quais são sensíveis. Então, eu sugiro aí que na planilha você possa fazer uma diferenciação entre esses dois tipos de dados. O outro são os processos, né? As finalidades e as hipóteses legais. O que são processos? Processo é um conjunto de atividades que levam a um objetivo. Então, por exemplo, você tem o objetivo de contratar uma pessoa. Então você tem várias coisas, como por exemplo fazer um processo seletivo, coletar algumas informações de currículo, fazer entrevistas e pegar algumas informações até chegar ali, contratar e registrar. Então isso é um processo, um conjunto de atividades. Ou por exemplo um processo de venda, que você pega alguns dados do cliente para poder fazer uma entrega, para poder emitir a nota. Também é um processo. Então
nele você tem um objetivo final ali, que é a venda ou a contratação. E aí isso é o objetivo e a finalidade que você vai indicar também, né? Então você coloca quais os atos que você faz de uma forma muito resumida e objetiva e qual é essa finalidade. E no caso do dado pessoal, quando você vai tratar, você precisa ter uma hipótese legal. Eu trato pelo quê? Eu estou tratando aquele dado com base em quê? Por exemplo, pelo consentimento, se o titular concordou, ou porque eu preciso executar um contrato, ou porque tem uma obrigação legal, ou seja, a LGPD ela dá 10 hipóteses legais para o tratamento de dado pessoal. Que você vai escolher, vai identificar uma para aquela finalidade, para aquele conjunto de atos que são os processos. O outro é o compartilhamento. Com que é que a empresa compartilha esses dados, né? Eu posso compartilhar esses dados com um parceiro comercial, eu posso compartilhar esses dados com um prestador de serviço que eu tenho, ou eu posso, por exemplo, compartilhar no meu serviço de nuvem, no meu servidor remoto. Então, você precisa indicar com quem você compartilha e mais. Qual é a finalidade? É fazer um backup, é para fazer uma venda, é para poder operacionalizar uma atividade. Então, você vai colocar com quem compartilha e qual é a finalidade desse compartilhamento. Um outro processo é o período de armazenamento. A gente falou ali do uso, né? O processo, as atividades são o uso comum do dado. Mas quando eu paro de utilizar, por exemplo, eu demito um funcionário, eu terminei a venda com o cliente, eu lá pago esse dado de uma vez? Não, eu preciso muitas vezes guardar aquele dado para poder atender aquele consumidor na futura demanda, identificá-lo, ou para poder realmente me defender numa eventual reclamação trabalhista. Então isso é o que a gente chama de período de retenção. É o período que você guarda aquele dado após o uso comum. Então você vai identificar o motivo, a hipótese legal que sustenta aquela retenção, aquele armazenamento maior. E também por quanto tempo vai ser? 1 ano, 2 anos, 3 anos, um mês, né? O que é que fundamenta esse período? Então você vai colocar aqui nesse período de armazenamento. E aí eu aproveito para dar um destaque sobre também o descarte seguro, né? Então você faz uma política de uso, retenção e descarte seguro. Eu vou eliminar como aquele dado? Então isso não precisa necessariamente estar no registro das operações, mas eu sugiro que você tenha esse ponto de atenção na empresa. O descarte seguro não só do documento físico, mas também do digital. Um outro ponto são as medidas de segurança. O que a empresa faz para tornar aquele dado seguro? Lembrando que segurança envolve disponibilidade, confidencialidade e integridade dos dados, ou seja, eu preciso ter condição de acessar aquele dado completo, ou seja, se eu perdi o dado, eu não tenho mais disponibilidade dele, né? E a confidencialidade, ou seja, só pessoas que têm autorização para utilizar. Então, na medida de segurança, você vai dizer, aqui na minha empresa a gente tem um antivírus, tem firewall, a gente tem 2 backups, né? A gente tem condição de resgatar informação, a gente usa softwares originais, ou seja, você vai colocar quais são as medidas que você adota ali na tua empresa para proteger a informação. O outro são as observações. É um campo adicional, você pode colocar alguma informação, por exemplo, uma identificação do operador com o qual a empresa se relaciona, o operador de tratamento de dado pessoal, ou quais são os encarregados para determinadas atividades de compartilhamento, né? Então, o próprio encarregado da empresa, lembrando que esse agente de tratamento de pequeno porte não precisa necessariamente ter um DPO ou um encarregado, coloca ali informações que você pode considerar úteis para dar uma maior compreensão acerca desse registro que foi feito na operação de tratamento. Então, para finalizar, com relação à minuta em si, a gente vê que essa é uma minuta que talvez não seja muito bom para operacionalizar no dia a dia. Ele é bom porque já é um modelo que a própria NPD vai adotar, vai pedir, e que de repente ali para o titular é bom que você use um modelo que a NPD vai entender melhor. Mas para o teu dia a dia, para o dia a dia da empresa, eu sugiro que você use uma ferramenta específica ou mesmo uma planilha de Excel, mas com outro tipo de formato que você enriquece um pouco a informação, torna ela um pouco mais fácil de se acessar, você pode classificar, enfim. A gente recomenda essa aí mais para a questão de mandar para a NPD ou para o titular, mas que você utilize alguma coisa um pouco mais personalizada, mais específica para o dia a dia da tua empresa. Então, a organização das informações pessoais que são utilizadas pela empresa, mais do que apenas cumprir uma obrigação legal, ela pode ajudar a empresa a melhorar e avançar e modernizar em vários outros aspectos. Por exemplo, em primeiro lugar, a gente tem o cumprimento da obrigação. Segundo, a gente vê que a empresa mapeando as informações, se debruçando um pouco sobre aquelas operações de tratamento, você vai trazer um pouco mais de segurança para a empresa adotando. Puxa, a gente tem tanto dado que eu nem imaginava, ou dados tão sensíveis. Eu acho que a gente precisa melhorar aqui um pouco a parte de backup, a parte de segurança, ou quem sabe utilizar senhas mais complexas e mais seguras, né, que o usuário vai utilizar, ou restringir o escopo de acesso para determinados colaboradores ou gestores. Então, esse processo ajuda muito nisso, também na digitalização, na modernização desses processos,
E isso favorece para uma cultura de privacidade na tua empresa, uma cultura de segurança da informação. Isso garante ali para o titular ou para o mercado em si, que a empresa é mais profissionalizada, que ela é mais segura. Isso melhora a reputação da empresa de um modo geral. Então, eu acho que essa minuta facilita um pouco esses registros das operações e acho que é um convite também para que as empresas, buscando uma assessoria especializada ou tentando fazer de uma forma mais orgânica e buscando mais informação, ela possa passar a ter esses registros, compreender melhor aquelas informações e se aproveitar, no bom sentido, dessas boas informações, melhorando a segurança, a reputação da marca e a relação de confiança que esses atores, os titulares, podem ter com relação à empresa. A gente viu isso em vários aspectos, na relação de consumo, nas relações de trabalho, a gente já vê na parte de compliance também, como a empresa que tem essa preocupação interna, que consegue externalizar isso, gera um maior fator de credibilidade para esses agentes externos e também para os agentes internos. Então, esse é o nosso comentário aqui sobre registro de operação e até o próximo vídeo.